Tentaram me culpar. Eu tenho que ser capaz de tomar uma decisão pela minha equipe. Definitivamente não sou a mulher submissa nesse jogo. Isso vai ser do jeito que eu quiser. Homens e mulheres juntos num teste de sobrevivência. O pior desafio que os homens iriam enfrentar nesse teste de sobrevivência aí, junto com as mulheres. Olha, a proposta inicial era um reality com 16 participantes. 5 eram mulheres e 11 eram homens. Eles tinham de ter algum conhecimento prévio sobre natureza, sobrevivência, esses detalhes, saber estar no meio natural, mas eles tinham de estar também em grupo. Então essa era uma das condições, não era sozinho, mas era em grupo e facilitava muita coisa. Mas as condições climáticas do lugar era ali um elemento muito desafiador, mas pior que as condições climáticas do lugar, o desafio foram as mulheres. A gente vai estar falando nisso. Então já curte agora. Se você não é inscrito, eu tô te chamando agora, ó, vem fazer parte da nossa equipe aqui, do nosso grupo de fortes. A gente quer levantar uma geração de homens e mulheres fortes com conhecimento da verdade. Então eu já te convido, vem para junto da gente, se inscreva, ative o sininho. E se você já é inscrito, dá uma olhadinha na sua inscrição, porque está havendo uma desinscrição automática. Se você ainda está inscrito, se não, se reinscreve e permanece aqui com a gente. Olha, um grupo de 16 pessoas num reality para análise, porque sim, esse reality aí também serve para comparativo de pesquisa. Os pesquisadores pegam todo esse material espontâneo e vão analisar e vão ali fazer comparações, não é, sobre os comportamentos e as reações das pessoas, e aquilo que é plausível, né, bom para o público, eles colocam. E nesse experimento aqui, nesse teste de sobrevivência, eles dividiram 4 equipes. Nessas 4 equipes, uma equipe ficou sem nenhuma mulher, mas as outras todas tinham mulheres. A equipe Charlie, uma mulher saiu logo no começo, porque ela, tendo conhecimento, algum conhecimento sobre natureza, ainda ela foi beber ali água sem ferver e a água fez muito mal para ela e ela teve de sair. Mas ficaram as 15 pessoas e olha, a gente vai contar o terror que essas pessoas passaram por causa de umas coisas que aconteceram. Todo teste de sobrevivência é um teste de resistência. E todo teste de resistência precisa de resiliência, que é a capacidade de superar objetivos por si mesmo, superar dificuldades, superar adversidades por si e ainda de modo positivo. Isso é resiliência. Mas nesse jogo aqui, as pessoas que estavam ali, algumas mulheres, elas não pensaram, descartaram completamente qualquer possibilidade de resiliência, porque as 4 que ficaram, a que saiu tão rápido que não deu pra gente nem saber, mas as 4 que ficaram eram mulheres contaminadas pelo feminismo e por isso parece que elas já estavam assim o tempo inteiro prontas, não é? Elas tinham um pensamento formado de que o homem é mau e que a qualquer momento o homem ia fazer mal contra elas. Então elas tinham assim essa condição de estar sempre esperando ali, né, prontas para atacar, não é? E por isso, desde o começo, as mulheres elas foram desconfiadas, foram hostis, foram arrogantes, foram agressivas. Elas já estavam ali preparadas mesmo para atacar e ofender. Não era para se defender, não, gente. Era para ofender mesmo. Eu vou mostrar nessa primeira imagem aqui a Gil, porque a Gil foi uma dessas mulheres que, se eu encontrasse na rua, eu ia arrepiar todos os cabelos da minha cabeça
e com toda a minha dificuldade de andar, eu ia querer vazar de perto. Essa mulher é uma empresária e eu fiquei com dó pensando, coitado dos funcionários dessa bendita, dessa mulher, porque, pelo amor de Deus, aí essa Gil fez par com a Amber, elas faziam parte do mesmo grupo, né, o grupo Alfa, e nesse grupo Alfa eram 4, né, como eu já falei, e um saiu também logo no começo e ficou um outro homem. Esse homem, gente, amargou junto com essas mulheres, embora que esse cara que ficou junto com elas também era meio não florzinha que se cheire, né? Ficou junto com elas ali e por isso ainda ele suportou muita coisa, aguentou assim, nossa mãe, o nome do cara era Justin, né? Mas de justiça ele não tinha muita coisa não, e ele entrou na onda delas também, andou fazendo umas maldades junto. Então esse grupo Alfa foi um grupo, o grupo do terror. Agora eu quero mostrar aqui a imagem do Javier. Eu não posso mostrar e nem colocar trechos longos por causa de direitos autorais, então vou botando trechos curtinhos ou imagens para a gente ir tendo noção do que eu vou falando. Olha, esse moço aqui, o Javier, ele ficou no grupo que ficaram ali só homens, só que colocaram, ele era muito forte, e colocaram junto com ele só homens fracos. Então 2 já logo no começo não aguentaram o clima, o frio, as dificuldades, o ter de buscar comida, e ele ficou só ele com um senhorzinho. E aí por ele ficar só ele com um senhorzinho, essas mulheres fizeram muita maldade. Fizeram maldade com um outro grupo também e com ele também. Então o senhorzinho não aguentou e saiu, e o Javier acabou tendo que aguentar a bronca sozinho. Essa mocinha aqui, ó, é bonitinha, né? Ela é do grupo Charlie, que é o grupo que ganhou, mas ela não ganhou junto, porque ela acabou saindo, porque ela não aguentou também, né? Ela teve problemas estomacais, intestinais. Ela ficou 23 dias, mas ela não conseguia fazer, não é, suas necessidades fisiológicas, e, né, com isso, com o intestino preso, ela não aguentou, começou a sentir muitas dores e teve que sair. Mas essa mocinha, logo no começo, a gente pensa assim, olha, tão bonitinha, você tá vendo ela aí em cima, né, dessa jangada, ela brigou com os caras para poder ir na jangada, porque ela achava que eles queriam menosprezá-la, de não deixar com que ela, sendo mais leve, subisse na jangada para ir atrás de procurar umas armadilhas, porque foi dada uma prova para eles acharem umas armadilhas, mas não era isso. O Nick, né, que faz parte desse grupo e que chegou até o fim e ajudou a ganhar, ele estava com medo dela ir, de acontecer alguma coisa com ela, dela cair na água gelada, eles não conseguirem salvar, e 2 homens, porque do grupo deles também já tinha saído a outra mulher, né, a que bebeu água. E aí 2 homens ficaram do lado de fora, enquanto a mulher entra e enfrenta o perigo. Então a mentalidade dele era essa, mas ela não pensou isso. Ela já pensou que ele estava falando aquilo porque ela era mulher. Aí ele foi tentar se explicar, ele falou, não, mas eu posso ir, eu tenho. Aí ela, não, mas aí o homem já gritou comigo, aí eu não suporto um homem gritando comigo, um homem me cortando, e aí já começou a querer dar aqueles chiliques de feminista. Aí eles acabaram, né, deixando ela ir mesmo na jangada, ela foi lá, conseguiu pegar as armadilhas lá na ilha, que as armadilhas estavam até bem visíveis, né, porque você põe uma armadilha na natureza, a armadilha era de tipo um ferro, um negócio. Claro que vai ficar fácil assim para você enxergar e ver, e aí ela pegou facilmente e veio. Olha, no grupo onde estava a Gil e a Amber, elas só faziam as coisas mais fáceis, o cara teve de fazer as coisas mais difíceis, as duas ficavam o tempo inteiro cochichando e criticando o cara, porque ele não queria elas por perto. Por exemplo, na hora de fazer a jangada mesmo, ele não quis elas por perto, porque elas não queriam ajudar, assim, falar, né, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer ali. Não, elas queriam dar ordem, como que tem de fazer as coisas. E como ele sabia fazer, e inclusive ele fez mesmo,
Ele demorou mais para fazer, mas ele fez uma jangada muito melhor que a jangada de todos, e elas ficaram de longe, ficaram criticando ele. Ele demorou, ele procurar fazer as coisas sozinho e estar longe delas. Aí elas decidiram ir a pé na hora que a maré baixava e conseguir entrar e pegar as armadilhas lá. Elas conseguiram fazer isso, mas na volta a maré já tinha subido. As duas quase morrem congeladas por causa disso daí, mas trouxeram e acharam que tinha feito a coisa, né? Chegaram já xingando, brigando com ele, falando um monte de negócio, porque elas esqueceram que elas iam precisar da bendita da jangada para depois pegar os crustáceos lá, os bichinhos, porque ninguém aguentava entrar naquela água congelada. Então, de qualquer jeito, ia precisar da jangada. E depois elas vão pensar nisso, né? Mas aí elas não ligavam com isso, não. Elas brigavam para lá e faziam as coisas dela, depois não voltava para pedir desculpa de jeito nenhum. E o cara é que tinha de fazer as coisas. Tinha outra equipe, que era a equipe Delta, e nessa equipe eles estavam com dificuldade com comida, com fogo, com muita coisa. E nessas dificuldades aí, o que a mulher que estava na equipe, que é a Dal, né, outra feminista, ela propõe deles irem sabotar as pessoas, deles roubarem as coisas que as pessoas conseguiam, que elas estavam fazendo. Mas a equipe de homens não aceitou essa proposta. Aí você vê, ó, essa mulher que estava nessa outra equipe também teve um pensamento distorcido, querendo ir lá e pegar as coisas que as pessoas conseguiam. Ela não fez porque a equipe dela não concordou. Mas aí o que acontece? As duas mulheres da equipe Alfa, vendo que a equipe deles estava fraca, que eles não estavam conseguindo as coisas, observando esses negócios, eles foram lá e roubaram os sacos de dormir deles e foram obrigando a equipe deles a ir embora, a sair do jogo, porque elas foram trapaceando, elas foram sabotando. Tentaram também, depois que o Javier ficou sozinho, ir lá no acampamento dele e roubar as coisas dele, mas não conseguiram, porque ele viu, ele correu lá de volta e conseguiu impedir que elas pegassem um pouco, mas elas pegaram ainda algumas coisas dele. Então essas mulheres sabotaram os outros grupos e as pessoas foram indo embora. O grupo Charlie, que é o grupo que ganhou, olha o que eles pensaram, presta atenção. Elas são terríveis e elas vão derrubar fulano, ciclano e tal. Então o que a gente faz? A gente tá faltando um elemento no nosso grupo, porque a menina saiu, né? Aí o que eles... Vamos pegar e vamos chamar a Gil, que era a serpente, a pior ali, né? Vamos chamar a Gil e vamos trazê-la para o nosso grupo, que aí ela não faz mal pra gente, porque aí ela vai estar no nosso grupo, o nosso grupo é forte, o nosso grupo tem as armadilhas para pescar, o nosso grupo tem aqui, essa barraca nossa é melhor, a gente tem fogo, a gente tem comida, a gente tem tudo com mais facilidade. Ela vai querer vir para cá, porque ela sabe que a nossa equipe está mais forte do que a dela, porque a dela só tem a Amber e tem o Justin, né? E ela vive em conflito com o Justin. Então lá são só 3, aqui, não é? A gente fica em 4 e aqui a gente vai ganhar, a gente vai vencer. Então ela vindo para cá, o grupo fica mais fortalecido e a gente pede dela vir e fazer algum mal pra gente, do grupo deles fazerem mal pra gente. Olha o pensamento. Em vez deles pensarem assim, ó, o Javier tá sozinho, ou o Javier é homem, é forte, vamos chamar o Javier pra cá, a gente traz ele, a gente fortalece o nosso grupo e a gente impede que elas façam sabotagens, a gente não deixa aqui nossa barraca sozinha, quando a gente sair sempre alguém fica aqui cuidando. A gente, se eles não queriam entrar no mesmo jogo de fazer sabotagens, eles poderiam impedir que elas fizessem sabotagens, mas não, eles não fizeram isso. Eles pensaram em convidá-la e convidaram. Aí o Javier fica sozinho e vem pedir para eles para ficar no grupo deles. Aí eles não podiam aceitar o Javier, porque eles já estavam esperando uma resposta da cobrona lá da serpente. E depois, gente, essa menina... Aí o Javier sai, né, porque ele não conseguiu ficar sozinho. E essa menina, a resposta que ela deu
para eles foi assim, dura, né? Ela ficou enrolando eles ali uns dias, depois ela falou assim: eu vou para o grupo de vocês para seguir a regra de vocês, para vocês mandarem em mim, ninguém manda em mim, eu sou uma igual, ninguém me manda. Quer dizer, ela podia mandar. Qual é esse nível de igual que essas feministas entendem? Ela podia mandar, mas ninguém podia mandar, né? E isso ela considerava ser igual. Vocês não vão me tratar como uma piranha, né? Submissa, eu não aceito disso, eu não aceito isso em hipótese alguma. E aí ela humilha o grupo que convidou ela, humilha o grupo Charlie. Se eles tivessem aceitado o Javier, né? Mas não aceitaram. E aí o Javier vai embora, mas sabota, não deixa elas pegarem nada, né? Põe fogo no acampamento dele para não deixar nada para elas pegarem mesmo, porque elas foram muito, né, terríveis com ele. E aí o que acontece? O Justin lá no grupo Alpha também não aguenta mais a Gil e a Amber. E aí pede para ficar no grupo Charlie, mas ele fala: ó, eu saí do nosso acampamento, mas eu fui lá e furei também um monte, porque elas atormentaram a minha vida e eu peguei e fiz maldade com elas. Aí o grupo: ah, não, mas a gente não aceita isso aqui, não. Não, você não podia ter feito isso com elas, e não aceita ele. É engraçado, eles não aceitaram ele porque ele fez isso, ele roubou lá também, ajudou elas a roubarem, mas ia aceitar a Gil, que tinha feito todas essas coisas. Eu não entendi essa lógica, a lógica só de se defender mesmo, né? Não tinha outro motivo que eles criaram. E aí eles recebem uma última prova, e essas duas meninas, a Gil e a Amber, elas ficaram até o final. Elas perderam, porque os homens que ficaram, né, no grupo Charlie, realmente os homens têm mais força física, e o que eles fizeram? Eles cortaram o caminho, eles criaram uma estratégia, o caminho deles era pior, deram um lugar pior para eles, além de dar o lugar pior, olha só, gente, cheio de pedra, cheio de dificuldade, cheio de tronco de árvores, cheio de água, lagos congelados. Eles ainda decidiram cortar caminho pensando que tinha alguns lagos e não imaginavam que tinha muitos mais lagos. E aí eles atravessam e eles sofreram, não sei como é que eles não morreram com hipotermia, passando no meio daquela água gelada toda. Mas mesmo assim eles conseguiram chegar muito mais na frente, pegando o caminho pior, pegando mais água, tomando a decisão também de cortar caminho e ficar ainda numa condição ainda pior, no meio de um pântano, um brejo, onde eles pisavam, afundavam. Elas passaram por um caminho seco, né? Dando volta por fora, assim, e além de tudo o caminho era mais curto, porque a equipe entendeu que, sendo mulheres, tinha de favorecer para ficar mais igualitário a competição. E mesmo com toda a desigualdade para cima dos homens, os homens chegaram na frente com muito mais tempo ali, né? Ganharam com um espaço de tempo muito grande, eles ganharam a prova, embora foi estranho, porque só um helicóptero veio, buscou, levou embora, não teve uma comemoração, não teve um fechamento, não teve nada. Eles simplesmente chegam aonde está a bolsa de dinheiro e jogam dinheiro, aí dá uma olhadinha aí, né, neles aí jogando aí o dinheiro, a imagem deles jogando dinheiro, e pronto, acaba por aí. Mas eles ganham, os homens ganham, mesmo as mulheres sendo a pior coisa que aconteceu nesse experimento, e que inclusive eu cheguei a passar mal, porque eu cheguei a pensar que essas mulheres iam acabar ganhando esse jogo. Eu falei, gente, mas isso é inadmissível. Elas sabotaram, elas foram, sabe, na traiçoeiragem, no ilícito, na maldade, e essas mulheres vão ganhar. Poxa, mas isso é muito injusto. Mas aí elas perderam. Eu quero que você assista, né? Vai lá na Netflix, assista. São 8 episódios, eu não pude mostrar muito aqui por causa da questão de direitos autorais, mas o que você acha dessa conduta feminina nas competições, quando elas têm a oportunidade de competir e não ter regras e de fazer a maldade, e o lado do homem sempre evitar fazer qualquer coisa, porque aí estaria
né, prejudicando uma mulher, sendo covarde. Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário, e que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida. Não sai daqui também sem ver o material poderoso que a gente tem preparado para vocês. No Seja Membro e nos livros. Nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo dessa forma. Que Deus abençoe a sua vida.